Olha, que bom, já vi que vocês já estão aí super aquecidos depois da palestra do Cristiano, do Milton. Eu vou chegar um pouquinho para cá para dar um oi para esse lado, porque eu já vi que aqui tem uma atração magnética, todo mundo gosta de sentar mais para o canto de cá, desde ontem, né? Curioso como nós humanos, nós geramos esse tipo de atração. Bem, vou contar um pouquinho, gente, do que vai ser a nossa palestra aqui, a governança ética da IA. Eu sou advogada, sou especialista em direito digital, já trabalho com essa área há 25 anos, mas eu comecei como programadora. Então, eu comecei como programadora aos 12 anos, estudei Basic COBOL, montei uma BBS na minha casa, na época, com 2 linhas de telefone. Nós temos um lab de IA e tecnologia no escritório. A tese de doutorado que eu fiz a pesquisa é sobre propriedade intelectual dos dados que instruem a inteligência artificial, e eu espero compartilhar com vocês um pouco de tudo isso e que a gente possa pensar como desenvolver uma IA sustentável, mas também uma IA mais brasileira, com a nossa cara, com a cara do brasileiro, né? A gente tem estudado muita coisa e tudo começa com os dados. Não adianta, eu vi várias palestras aqui, e a gente sabe que os dados é que vão alimentar a IA, né? Good data for AI, né? Tenha bons dados para a inteligência artificial, por isso que a gente vai falar até do envenenamento de dados. E quando a gente fala de dados, de modelagem de dados, um dos trabalhos que a gente acaba apoiando é entender como que eu vou legitimar uma base de dados num data lake para, no input da IA, aquilo não dar problema depois no uso daquela informação e que eu consiga ter uma saída de dados cada vez com maior acurácia, maior resultado. Se a gente olhar o uso da inteligência artificial, a gente vai chegar lá atrás, desde os anos 50, a IA vem dando saltos a cada 20 anos, e, logicamente, a gente está agora na corrida de IA generativa, IA agêntica, IA física, né, com a integração robótica. Mas, comentando aqui, às vezes a gente vai conversar com alguém do jurídico, ele vai dizer, não dá para usar esses dados. E a gente vai aprender a responder, por quê? Como que eu faço para utilizar essa base de dados, né? Eu não posso usar inteira, mas posso usar de alguma maneira. Então, a gente tem que poder dialogar um pouco mais, porque dependendo do propósito, a gente vai falar de propósito, talvez nós tenhamos que usar o máximo possível de dados para a IA não ter viés discriminatório. Então, aquela lógica de que eu iria usar o mínimo necessário, se o meu propósito é combater viés discriminatório, ou se o meu propósito é combater fraude, é evitar que uma deepfake pareça você, eu vou precisar que esse mínimo necessário vire o máximo possível. E é esse tipo de abordagem, pensando uma lógica do princípio da exaustão, que vem do Big Data, é que você começa a conseguir entender que talvez a gente crie uma lei, uma regra, numa época, e ela fica obsoleta, ela tem que ser atualizada, ela precisa acompanhar a dinâmica da evolução da tecnologia. E quando eu comecei a programar, a minha paixão era justamente essa, dá para escrever as regras para as máquinas, e elas são obedientes, elas seguem regras muito mais do que o ser humano. Então, a gente pode alcançar um mundo muito melhor, até com a IA ajudando o humano a seguir a regra, né? Não necessariamente o contrário. E é o que a gente vai fazer juntos aqui. Então, lembrem disso. Input, output. Da onde vem o dado, está legítimo, tem qualidade, eu consigo trazer uma base legal para justificar o máximo do uso daquele dado, para tirar o máximo de resultado, ou eu estou com algum tipo de restrição, e essa restrição pode até gerar viés. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente já está vivendo uma era agora de agentes de IA com dados reais. A gente sai um pouco daquela ideia de usar apenas um dado mais sintético, um ambiente simulado. E é nesse momento que as tomadas de decisão em cima de como que a gente trabalha a governança faz a diferença. Então, vamos lembrar, uma IA, ela hoje está precisando, sim, de transparência, de curadoria e de supervisão. Mas não é humanamente possível um ser humano supervisionar ele próprio, uma equipe de humanos e uma equipe de IAs. Então, logicamente, a supervisão da IA vai acontecer também usando IA.
né, dentro de um modelo que você escale para chegar no humano. Então, a IA tem que ser treinada para acionar humanos na hora que precisa ser acionado. E falando em treinamento, né, o treinamento faz toda a diferença. Uma IA hoje mal treinada é que nem uma criança mal educada, que você precisa lidar com uma situação que pode gerar um efeito colateral, um risco. Então, nós já vivemos uma sociedade de híbridos. Nós já estamos vivendo com biológicos e sintéticos. A partir disso, toda a visão estratégica do negócio está começando a entender que nós precisamos atualizar o código de ética na convivência humano-robótica, para que a gente tenha gentileza, não tenha maus tratos, para que a gente tenha respeito, linguagem adequada, uma série de coisas que você passa a trabalhar dentro desse posicionamento. E lembrando que é um posicionamento, como eu vou mostrar hoje para vocês, que você trabalha transparência. Vocês vão observar no material que imagens completamente criadas por IA estão com um aviso legal de que foi uma imagem criada com IA supervisionada. E isso está fazendo já a diferença na hora que você apresenta projetos, se você quiser um investidor, na hora que você passa por um assessment, na hora que você faz uma avaliação se eu vou contratar aquela solução, porque eu posso rotular e gerar uma etiquetagem já de saída, para não ter que depender que o usuário insira aquilo. Tudo que a gente puder trazer já dentro do modelo de criação da própria IA, mais fácil de não ter o risco de esquecimento do usuário. E os agentes de IA hoje, então, eles já estão aí num número muito grande. A sociedade robótica já tem mais de 1,2 bilhão de bots no mundo, na internet. Então, a probabilidade de um de nós estar dialogando com um bot ou com uma IA é cada vez maior. Mas pensem vocês, você gostaria de saber quando você está interagindo com uma IA ou com um bot? Essa é a premissa fundamental do que se discute hoje juridicamente da transparência. Então, se eu vou usar uma IA e um bot, como que eu garanto transparência? Mostrando só aqui uma coisa curiosa, essa é a minha primeira robô. Eu comprei essa robô em Nova York em 2017, quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado na Columbia University. Dei o nome de Ada por conta da Ada Lovelace. E a Ada sempre teve uma tecnologia incrível para a época de 2017. Mas por ela conectar no iPhone e o celular ter avançado, ela ficou obsoleta. Não o software, o hardware dela. Então, ela não faz mais tudo que ela fazia, até passinho de yoga, tudo isso. E aí, então, eu tive que aposentar a minha robô, ela ficou lá comigo, e eu estava assim pensando que, poxa, eu acho que se eu tenho robôs, eu não quero deixar a Ada pelada, não queria deixar ela sem roupa lá junto da equipe. Eu botei uma blusinha da NASA, a blusinha encardiu, eu disse, queria comprar uma outra roupa para a Ada, conversei com a Glória Coelho, super estilista brasileira, fez 50 anos de profissão, e ela disse, eu faço um vestido para a Ada. Eu falei, ai, Glória, eu não tenho como pagar um vestido, Glória Coelho para minha robô. Ela disse, não, tudo bem. Então, ela desfila na passarela com o meu vestido e depois ela fica com o vestido. Ou seja, gente, o robô fez recolocação de carreira e a Ada virou modelo e desfilou no São Paulo Fashion Week e saiu na capa da Vogue. Se até o robô está se recolocando profissionalmente, imagina nós, com essas IAs e esses robôs chegando. Mas é só para entender que tem espaço para todos. Esse aqui é meu outro robô, esse daqui é o Ali é da Unitree, a Unitree é chinesa, é um dos maiores fabricantes, e concorre ali com a Boston Dynamics. E eu coloquei o nome de Ali em homenagem ao Muhammad Ali, porque eu gosto de lutar boxe. E assim, então, ele é preto e forte, então temos aqui o Ali, é um robô de resgate, de supervisão, e a ideia dele ter vindo para o laboratório era entender que como ele faz face recognition, ele conecta com as câmeras, ele faz ronda, ele consegue fazer, junto do compliance, a gente criou um script para ele poder fazer, mandar uma foto de uma coisa que ele viu para o canal de denúncia ou de integridade. Então, a gente colocou ele dentro das nossas regras de governança, mas depois de um tempo, de tanto caminhar, subir escada, eu fui aprender que mesmo os robôs têm que fazer balanceamento de perninha.
Então, não sei se vocês sabem disso, né? Mas nós, quando vamos aprendendo um pouco mais sobre isso, não imaginava, né, que ele tinha que fazer balanceamento de pernas, e a gente está fazendo essa convergência agora, né, em termos de computação, né, e juntando a IA. Então, esses são itens e elementos para a gente entender que tá muito rápido. E quanto mais rápido, mais veloz, mais importante a gente pensar os mecanismos de segurança, de proteção, para a gente não ter aí uma colisão muito forte. Falando em transparência, né, essa imagem é uma IA, né, não é uma humana, e quase 90% das pessoas, numa pesquisa global, querem saber quando uma imagem é IA. Nós estamos chegando a um ponto de um volume de imagens feitas por IA dentro do ambiente das mídias sociais, que daqui a pouco vai ser mais fácil dizer o que foi feito por humano. Né? Ao invés de dizer tudo que é IA, a premissa vai passar a ser que, se não rotular humano, é IA. Então, a gente está caminhando nesse sentido. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente ainda está rotulando. Mas quem não rotula, quando aquela imagem depois é feita uma busca geral, você não sabe mais se era uma IA ou se era um humano. O que faz com que uma geração hoje de jovens, quando vê uma coisa muito legal no Instagram, já fala, só pode ser IA. E aí a gente passa a ter que convencer a pessoa que não é IA, que aquele lugar existe, que aquela comida existe, que aquilo é daquele jeito mesmo, que eu existo, né? Então, são situações que nós temos que estar atentos, porque isso mexe em modelo de negócios, né? Essa é uma modelo, né, a Chile, e gerou bastante repercussão em Hollywood, justamente numa definição de que uma modelo IA consegue ser muito mais acessível, mais barata do que um cachê de uma modelo humana. Mas qual é a nossa visão de futuro, de sustentabilidade? Como nós vamos fazer isso? E na hora de eu dar os créditos, eu vou creditar uma modelo IA. Eu escrevo o nome dela apenas ou digo que é uma modelo IA? E eu posso ter uma geração de pessoas que acha aquela IA bonita, que se apaixone por aquela IA. Quer dizer, como nós vamos lidar com alguns dilemas éticos com relação a essa IA? Então, nós vemos que a gente está buscando eficiência, mas tem que andar de mãos dadas a ética e a transparência. Então, façam essas perguntas. Qual vai ser um modelo de educação? O que eu vou treinar a IA dentro de um modelo ético? Por exemplo, uma IA pode mentir só para agradar? Porque hoje ela faz isso. O objetivo principal da IA é agradar o usuário, é dar um retorno, um resultado para aquilo que você pediu. Mas existe um limite para agradar? Eu posso mentir? Posso inventar? Que aí vamos para o inventar enganando, sem te contar que eu inventei aquilo ali. Posso fingir ser um ser humano sem ser um ser humano? Os influenciadores sintéticos já têm esse tipo de problema, de dizer que está cansadinho, influenciadores hoje que ficam com o look de academia, mas são IAs, e cuja a beleza e o corpo físico não reflete uma realidade viável. E aquilo projeta na sociedade uma expectativa do que é que eu vou querer de beleza, Então, nós temos que dizer que é uma IA, para as pessoas entenderem e diferenciarem aquele objetivo. E um professor? O que vocês acham? Hoje as faculdades, mesmo internacionais, já têm sido questionadas. Eu posso botar um avatar IA como um professor, ele pode ser assistente ou pode ser professor principal. Como aluno, você gostaria de saber que está tendo uma aula com uma IA ou com um humano? Pode ser que você goste mais da IA do que do humano. Aí são as escolhas, não tem problema nenhum. E esse professor que é uma IA pode ajudar o humano, pode dar até uma aula sozinho. Mas, de novo, a transparência. A gente falar que é uma IA faz toda a diferença. Então, primeiro risco, gente, para a gente lembrar, tá? Vamos fixando aí o conhecimento e depois eu ensino uma dica para a gente lembrar as coisas que a gente está muito sem memória, E a IA está ajudando também a gente ficar um pouco mais sem memória. Então, a gente tem que exercitar a memória. Segundo risco, a alucinação. Então, hoje a inteligência artificial, conforme ela está sendo muito usada, os modelos estão desenvolvidos, mas ela também está alucinando bastante. Então, quando você fala da supervisão humana, é aquela revisão para fazer uma dupla checagem para ter certeza que não está alucinado. E a própria Wikipedia está sofrendo já com verbetes e traduções que trazem alucinação. Então, esses conteúdos vão começando a mesclar e tem uma hora que a gente não sabe se aquilo realmente aconteceu ou não.
Na área jurídica, nossa área, hoje as equipes do escritório, nós temos política de uso de IA, nós fazemos homologação de uso de ferramentas e temos um dever de verificação. Jurisprudência, a IA, se você pedir para ela, eu quero 5 casos sobre esse assunto desse magistrado. Se ela só achar 3, os outros 2 ela completa para bater a meta. Então, a IA inventa. Então, na hora que você faz o prompt, você tem que deixar claro que você quer 5, mas se não encontrar 5, traga só aqueles que tem, que não é para inventar nenhum. Então, se você deixar claro isso no prompt, não vai vir uma coisa criada, inventada para completar a lacuna, porque a IA preenche as lacunas, né, dentro da lógica de tokens e de probabilidade. Então, ela faz combinações, só que nos Estados Unidos isso já virou multa para os advogados. Porque tem 2 coisas, ou você foi negligente, não prestou atenção, me trouxe uma coisa que não é verdade, ou você está com má fé para enganar o juiz, para o juiz achar que aquele caso existe e cair ali naquela situação. As 2 coisas são ruins, tanto falar de má fé, quanto falar de negligência. Parece que você fez de qualquer jeito, não dá para ter puxadinho de IA. Né? Você não pode fazer puxadinho, a coisa vai ficando séria, afeta a reputação. O Google teve um caso no Brasil, um caso do Rio de Janeiro, em que aquela IA ali do Gemini, fazendo resumo na hora da busca, disse que uma determinada pessoa, que é a notícia que está colocada aqui, era quem era o sócio responsável por uma bet, por uma casa de apostas. E essa pessoa começou a receber ameaças de morte. Essa casa de bet, de apostas, não tinha pagado alguns dos apostadores. E, na verdade, a IA leu uma matéria, a matéria é real, ela resumiu a matéria, na matéria citava 4 empresas e 1 ser humano. Na hora da IA resumir a matéria, como tinha 4 empresas e 1 ser humano, ela disse que aquele ser humano era o dono das 4 empresas. Foi dessa maneira que acabou acontecendo tudo isso e a justiça entendeu pela responsabilidade da Google por um erro cometido pela sua IA. Por isso que a gente vai ver que os próprios desenvolvedores começam agora a criar algumas vacinas legais na interface, naquela ideia da lógica do jogo, né? Pelo princípio de lógica indutiva, eu tenho que botar algumas coisas na interface para avisar o usuário final do que está acontecendo. Outro resultado disso, outra consequência, é que setores estão escrevendo regras. Enquanto não sai uma lei, o marco legal da IA, é difícil escrever uma lei sobre IA. Quando a gente termina de escrever a lei, já mudou de novo. Então, a regulamentação vertical e os contratos têm uma velocidade para acompanhar a dinâmica da tecnologia. Mas o CNJ botou uma regra de transparência de uso de IA no judiciário. Esse é um debate hoje. A OAB também colocou uma regra de que cabe ali ao advogado fazer supervisão, checar a informação da IA. E nós tivemos no Conselho Federal de Medicina uma resolução recente desse ano falando sobre o uso da IA na saúde. Então, se o meu projeto tem como alvo determinado setor e eu quero poder usar a IA naquele setor, eu tenho que observar que está saindo regulamentação sobre IA setorizada. Não só no Brasil, nos outros países. Tá? Então, existe aqui um pensamento, uma visão de, será que se de repente, na hora de fazer ali o onboard da IA, junto com o setup, ela já podia perguntar se aquela empresa tem alguma política de uso de IA, para a IA já ler a política, treinar na política e ajudar os usuários a seguirem a política? Então, tem coisas que já podiam vir ali num passo a passo no uso da inteligência artificial, com toda certeza. Né? Vocês já se perguntaram sobre vocês mesmos para a IA, para o ChatGPT? Quem aqui já fez essa pergunta? Ó, não foi todo mundo que levantou a mão, não entendeu a pergunta ou ainda não fez? Então, faça já. Faça para poder saber, faça periódico, isso é monitoração de reputação. Eu fiz essa pergunta em 2023. Perguntei para o ChatGPT quem era a Patrícia Peck. Primeiro parágrafo, gente, maravilhoso, elogioso, me deixou assim super feliz. Ah, maior advogada, direito digital, que legal. A gente tem que ler tudo. Segundo parágrafo, já tinha erro. Já tinha falado que eu tinha me formado em outra faculdade. Opa, saiu da telinha aqui, ó. Aqui da frente saiu da tela, tá, gente? Formado em outra faculdade. Então, esses erros de alucinação
são curiosos, porque na hora que disse que eu fiz uma pós em outro lugar, me formei em outro lugar, eu disse para a IA que não era bem assim. Sabe o que ela fez? Pediu desculpas. A IA se retrata, não é fofo? Porque o ser humano, você fala que ele erra, ele diz que não. Então, pelo menos, eu acho super legal que você consegue, né, interagir para poder ir corrigindo. E fui corrigindo, e estamos em 2026, e agora em 2026, perguntando sobre Patrícia Peck, o que a IA aprendeu? Eu vou procurar nas fontes dessa mulher mesmo, que não para de fazer essa pergunta para mim nos últimos 3 anos, né? Para ela parar de fazer essa pergunta, eu vou trazer as fontes, as referências, consultei o site dela, consultei o LinkedIn, consultei outro site, coisa que em 23 não fazia. Em 23 não dizia de onde tinha feito a informação. E o nível de alucinação, de erro de biografia estava maior. E o que mais, gente, que apareceu de novidade de 23 para 26? Os advogados. Então, alguém já botou uma vacina legal, tanto no resultado do Copilot, no resultado do Gemini, de que pode cometer erros, que pode ter um equívoco. Para quê? Para a culpa ser sua. Então, o ser humano fica como responsável daquilo que a IA respondeu e daquilo que está trazendo de resultado. Ou seja, não dá para dizer depois, né, se você usa ali um currículo, uma coisa vista na internet, tinha um erro, que a culpa foi da IA. Não. A IA tem dono, a IA tem responsável, o humano responde pela IA. É um princípio do direito que a coisa perece para o dono. Quando uma coisa nossa faz uma coisa errada, quem responde primeiro é o dono da coisa. E aí eu posso ou não ir contra um fabricante se eu demonstrar um vício oculto, um problema de fábrica. E aí hoje esse é o dilema de dizer, aonde está a cerquinha? Até onde vai o meu perímetro de responsabilidade? Vamos para o outro risco, e a clandestina. Então, transparência, alucinação, clandestinidade. Segundo Gartner, até o ano que vem, de 2027, 40% das violações de dados em IA ocorrerão por um uso indevido da Gen AI. Né? Ou seja, as pessoas usando qualquer IA de qualquer jeito. Né? E é isso que nós temos que começar a refletir. Como que eu trago, que eu acelero, que eu dou tração, que eu trago boa modelagem de dados, eu alimento bem essa IA, deixo ela poderosa e as pessoas usam adequadamente? Né? Essa é a pergunta que a gente está sendo provocado para poder viabilizar. O McDonald's foi usar um robô de IA, terceirizou o desenvolvimento, para poder fazer um processo de seleção de currículos aí internacional, no mundo todo. E o que acontece, gente? Como é que pode a base de dados que alimenta a IA ter a senha 12345? Por favor, né? Então, o Security by Design, de embarcar no início, o que aconteceu? Vazamento de dados de 63 milhões de currículos. Vazou, dá para puxar de volta? O que vocês acham? Não. Eu vou lidar com uma crise, vou lidar com um problema. Talvez depois um presidente, um conselheiro de empresa aberta em bolsa vai dizer, olha só como é que essa IA é perigosa, mas o perigo foi usar um robô de IA para ajudar na eficiência do processo de seleção ou foi botar uma senha 12345? O que vocês acham? Vocês não sabem? Claro que foi o problema de senha, de credencial de acesso, é a mesma coisa do problema do Pix. É que a gente está com esse desafio, no ambiente estendido no perímetro dos fornecedores. Então, hoje, você faz um trabalho, tem metodologia para fazer avaliação de risco nos terceiros. Esse tipo de trabalho, ele é a 4 mãos. Você está ajudando o outro lado a crescer também, a evoluir, a amadurecer. A gente tem que deixar de ser amador, a gente tem que ser profissional, madurinho, fazer as coisas com seriedade, as coisas são muito sérias. Né? Às vezes, no desenvolvimento, a gente tem aquela ideia de fazer versão beta. Software é assim até hoje. Quando o software comete algum erro, ao invés dele dizer que tem que fazer um recall, que teve um problema, que você precisa baixar aquela correção, ele chama isso de atualização. Dá uma palavra muito friendly, muito suave. E é um dos motivos pelo qual, às vezes, as pessoas não baixam as atualizações. Qual é o nosso quarto risco? E a fofoqueira. Né? O Renan falou disso aqui para vocês, para fazer um pouquinho de spoiler da palestra, mas é aquela IA
que hoje, de repente, está sendo alimentada com informações em que a IA foi preparada para ficar espertinha, ela precisa se alimentar de dados, ela aprende com a informação. De largada, ela aprende, a não ser que eu ponha uma regra de não aprender com aquela informação, de que ela não vai retroalimentar o ciclo de aprendizagem. E isso hoje acontece em modelos mais corporativos de IA e exige mais investimento, não só naquela licença, mas também no treinamento da IA. Porque se ela não puder ficar compartilhando aquela informação e falando com as outras IAs a respeito de alguma coisa, ela está aprendendo sozinha. O aprendizado em rede, o aprendizado coletivo é maior. Então, isso aqui é um caso do ano passado, 70 mil diálogos privados expostos ali do ChatGPT, numa busca aberta do Google. Não é nenhum mistério de como é que você descobre se uma IA está vazando alguma coisa. Tem teste simples. Logar em duas máquinas, um login de usuário, outro login de usuário, colocar o documento numa, perguntar sobre o documento na outra, usando a mesma IA e ver se você consegue acessar a informação que foi alimentada. Faça isso hoje, daqui a 24 horas, daqui a 48 horas, daqui a 72 horas, numa metodologia de teste de pesquisa, você tem que ter uma repetição, uma consistência, uma medição, você consegue fazer uma avaliação. Vazou ou não vazou? Saiu ou não saiu? Ah, ele disse no contrato que não saía, mas você testou? Você só acreditou na clausulinha? Porque a clausulinha está ali para, se der um problema, eu responsabilizava, cobrar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Mas depois que vaza, a reputação volta? Como é que eu reconstruo isso? Então é melhor testar, fazer o teste. Por isso que hoje o jurídico e técnico traz ambiente de teste. De novo, gente, agentes de IA com dados reais. Hoje eu tenho vários agentes, eu tenho clientes que estão com mais de 100 agentes ali, e a gente começou a ver que o agente do RH conversava com o agente da área de produção, que conversava com o agente da área de tecnologia, com o agente da diretoria, e um contava para o outro o que estava acontecendo, todo mundo acessava a informação que está ali dentro da rede, e assim eu tinha o quê? Um vazamento interno. Uma pessoa sabendo um aumento de remuneração de outra pessoa só de perguntar para a gente. Então, você passa a ter que treinar o agente nisso. E sala de reunião? Qual IA que eu posso usar numa reunião? Está homologada ou não está homologada? Tem regra para uso da IA na sala de reunião? Isso é fundamental. A próxima reunião que você fizer, pode ser que a IA, como a IA é super obediente, ela vai chegar no horário, ela chega antes do dono. E aí você vai se perguntar, de quem é essa IA? Seja uma reunião presencial, uma reunião online, primeiras regras de protocolo de reunião. Pode ou não pode transcrever a reunião com IA? Depende do assunto. Transcrevendo com IA, quem revisa? Ou aquilo que a IA transcreveu, o brasileiro tem mania de falar da saúde, dos filhos, do tempo, do futebol, da política, de tudo no começo da reunião, tem que estar tudo aquilo na ata. E se a pessoa falar mal de outra pessoa, vai para a ata também? Não, não é assim, o pessoal tem essa mania, botou IA escreveu, já manda para o outro. O que dá de situação de saia justa, desastre com as reuniões assim, é impressionante. Então, hoje, IA em empresa, que é diferente só do uso pessoal, do uso particular, exige política clara. Mas hoje IA está ajudando muito profissionais liberais. Advogado tem dever de sigilo, médico também, contador também, que vai fazer agora a nossa declaração de imposto de renda. O contador pede para ajudar a fazer o resumo do imposto de renda, depois as pessoas podem ver essa informação. Qual é a IA que o seu contador está usando? Se você não perguntar, você não vai saber a resposta, que é esse que é o problema daquela IA que está embarcada. Que é quando eu não estou contratando IA, eu estou contratando um produto ou um serviço que pode ter IA. Como é que eu tiro a dúvida? Eu faço o questionário, vou cadastrar você como fornecedor. Para a entrega do seu produto ou serviço, vai ser usada IA? Sim ou não? Qual IA? Responda. Aí vai entrar uma série de perguntas para a governança dessa IA. E lógico, né, gente? Todo mundo que está aqui já leu os termos de uso, né? Todo mundo leu, né? Ninguém está usando IA sem ler a regra, sem ler o termo de uso. Então, hoje você tem uma evolução. Os termos de uso vão evoluindo. E agora já é de fevereiro de 2026, foi atualizado o termo de uso da OpenAI. Então, ela continua deixando claro que você pode optar
em não gerar, retroalimentar a IA com aqueles dados, mas vai cair a performance, vai cair a eficiência. Ela também diz que você é responsável do conteúdo que você está inserindo ali. Então, se você não podia ter inserido uma coisa e você não desabilitou você ter a retroalimentação daquele conteúdo, você é o responsável por essa ocorrência, né? Então, as regras, elas mudaram já mais de 4 vezes, de 23 para cá, as licenças estão sendo atualizadas, a gente tem que ler a licença do ano. Virou 26, tem que saber a regra que está valendo de agora. Outubro de 25, a regra estava diferente. Por isso que eles deixam claro que o resultado pode não ser preciso e também diz que você tem que fazer a supervisão. Quando vamos para o Copilot muito preocupado com o uso corporativo, já fica com uma regra deixando muito mais claro que não vai fazer a retroalimentação de aprendizagem, tem uma preocupação ali de sigilo, mas também diz que pode cometer erros, alucinações, que cabe ao usuário fazer a verificação do que vai ser dito e também habilitar os recursos para maior segurança de dados. Então, não é tudo que vem default, precisa de um trabalho de habilitar aqueles recursos. Vamos para o risco 5, data poisoning, até pelo meu tempo. O que é envenenamento de dados? Isso aqui é um teste fácil. Eu faço parte do Instituto Alan Turing, do Reino Unido, e do SIG Group de Amsterdã, e os técnicos trouxeram que você tem como fazer um ataque de envenenamento de dados da IA, porque a IA é faminta, você joga o dado, ela come, ela agarra o dado, e a partir daí você pode começar a manipular a IA. Então, basta que você mande um currículo num processo de seleção, que pode estar usando IA para fazer triagem, e nos metadados você escreva choose me escolha, esse é um comando para a IA escolher o currículo. Então, choose me, ela escolhe. E é assim que o crime organizado também tem inserido elementos dentro das empresas e que hoje estão ali e podem até contribuir para uma situação de fraude, de furto ou algo que possa acontecer. Outras situações também acontecem de trapaça, de uma pessoa botar o choose me para ser escolhido, mesmo não tendo o perfil daquela vaga. Como é que protege? Como é que eu evito que uma IA escolha num ataque do choose me? Eu vou ter que preparar essa IA com uma linha, um script que diga if choose me, don't choose me. Com variações de comando que possam significar me escolha. Então, tem como proteger? Tem. A questão é por que não estamos protegendo? Está no desenvolvimento pensar que aquilo pode acontecer e como é que eu crio uma camada de defesa. Aí o jurídico vai trazer como é que a gente define essa responsabilidade. Ela é desenvolvedor ou contratante? Ela é dos dois? Nós já temos hoje situações que a gente está tendo que treinar as equipes de RH para ter um cuidado com o uso de IA ou de deepfake em processo de seleção, que é um outro dado que está preocupando os recrutadores. Nas entrevistas online, vamos ter que começar a chamar de novo para o presencial para ter certeza que a pessoa que falou comigo era ela? Ou a gente consegue desenvolver melhor um anti-AI, para eu poder ter ali um botão que eu possa verificar mais em tempo real se é ou não é uma IA? Checagens de imagem para saber se é ou não é IA estão mais frequentes nas empresas. Até na área de compliance, que alguém faz uma denúncia dizendo que a pessoa mandou uma foto pelada para outra pessoa diz, esse nudes aí é deepfake, nunca fiz isso, e você tem que saber o que foi que aconteceu. E usa o quê, gente? Tecnologia. Se a tecnologia traz um problema, a tecnologia traz uma solução. Uma forma de saber que uma pessoa é uma pessoa, cada vez mais vai em a gente saber mais dados daquela pessoa. Então, é por isso que a gente está indo na linha da maximização, não da minimização, onde o uso máximo de um dado e combinações de dados e comportamentos de dados podem me ajudar a aferir com acurácia o sim ou não, se é verdade ou não é verdade, se é a pessoa ou não é a pessoa em termos de autenticação. Então, a gente está revendo coisas que foram feitas há 2, 3 anos atrás para falar mais de uso mínimo de dados. Você revê a modelagem, ainda mais for na área da saúde ou financeira. Então, a governança da IA, ela se passa em trabalhar os riscos. Então, é pensar que nós já temos ali uma IA geral, uma IA generativa, agentes de IA, pupurri de IA, estamos usando um monte de solução, estamos desenvolvendo coisas, precisa orquestrar tudo isso, trabalhar os riscos, riscos éticos de transparência, riscos relacionados a dados, que é privacidade, segurança, risco relacionado a viés discriminatório, risco de concorrência desleal algorítmica, tudo isso sendo trabalhado.
No final, você gera um pacote de governança, mas você pega esse pacote de governança e treina os humanos e treina as IAs. Não adianta só treinar o humano. A governança tem que ser treinada na IA, e a gente chama isso de Lex Dataset. É um dataset de conjunto de regras de governança para a IA seguir, para a IA ajudar a dizer para uma pessoa aquilo que ela pode saber, para outra pessoa aquilo que ela pode saber. A IA sabe tudo. Então, eu não tiro a aprendizagem no input, porque senão isso ia diminuir a eficiência. Eu faço controle de saída. Vai sair o que para quem, o que para quem e como, o que para quem e como, por quanto tempo. E aí, essa governança é o que tem sido muito chamado agora pelas empresas. Então, você cria um comitê, você trabalha uma política de do's e don'ts, você faz ali um protocolo para homologar o uso de solução. E é impressionante, gente. Nós temos muito espaço para pegar essa governança, automatizar ela, retroalimentar a IA e gerar um resultado muito melhor. O Brasil pode tomar uma liderança nessa corrida robótica tecnológica e aumentar o uso de diversidade de dados. Para treinar hoje um algoritmo de reconhecimento facial, o Brasil tem todos os tipos de rosto do planeta. Nós temos toda a combinação. Se eu importo uma solução que foi treinada num ambiente que só tinha alguns tipos de perfil de rosto, de mistura de cor de pele, e trago para o Brasil, eu aumento o problema de falso positivo, eu aumento o problema de acurácia. Mas se eu treinar em bases de dados aqui do Brasil, eu consigo uma IA com mais eficácia. E isso não tem preço. A treinar em base de dados com diversidade e qualitativa começa na equipe. A equipe tem diversidade, temos um protocolo de registro de evidência, de prompt. Hoje, áreas de marketing precisam dizer que eu pedi uma imagem para IA, primeiro prompt foi como eu pedi, resultado. Segundo prompt, o que eu pedi para adicionar, resultado. Terceiro prompt, o que eu estou finalizando, resultado final. Eu marco 1, 2, 3, 4 passos, eu tenho, então, esse protocolo de evidência, eu consigo demonstrar que eu não tive a intenção de usar uma foto de uma pessoa que existe, que eu pedi no prompt para criar um bebê, um humano, que não fosse um humano real. Se depois alguém me acusar de alguma coisa, eu tenho a prova, eu tenho a evidência. Então, também pensar com cabeça de documentação, de como que eu documento o processo, como que a IA mesmo pode orientar o usuário, vamos documentar o nosso prompt, você quer salvar? A IA pode ser muito mais articulada do que aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, aqui fica um quadro resumo da governança da IA como um diferencial de mercado. Então, ter as políticas, dar os treinamentos, lembra de treinar a IA também, fazer as cláusulas, fazer essa gestão, juntar o poder da tecnologia, fazer a tecnologia também ajudar com as próprias regras. E aí, como mensagem final para todos vocês, a gente estabelecer justamente esse framework, mas é um framework de uma IA blindada, um diferencial competitivo hoje para ser trabalhado. Saiam daqui inspirados. Pensem assim, essa IA está governada ou está desgovernada? Estamos trabalhando um projeto que pensa sustentabilidade? Estamos treinando a IA ou a minha IA vai virar uma IA mal educada, vai virar uma IA fofoqueira, vai virar uma IA alucinada, vai virar uma IA clandestina? Não queremos esses adjetivos. Queremos uma IA responsável. E é nesse conjunto que a gente consegue fazer crescer os projetos e o uso da inteligência artificial. Porque numa mesa de presidência, de conselho, eu dou muito treinamento para a alta direção. Eles querem se sentir com uma tranquilidade maior, dormir a cabeça no travesseiro, sem pensar que amanhã a minha IA pode ter contado todos os meus segredos para um concorrente, ter vazado alguma coisa, porque quem vai responder é o humano que está sentado naquela cadeira. Então, são tomadas de decisão que exigem que a gente traga esse conforto. Fica aqui o QR Code para o acesso à minha tese de doutorado. Eu também tenho vários livros, e agradeço aí a vocês pela oportunidade. Queria agradecer ao Fernando, agradecer à Mônica, a toda a equipe aqui do DWX, que tá show, gente? Pessoal legal, muito receptivo, e espero voltar mais vezes aí com vocês. Muito obrigada.